Salve galera, eu sou o Dan Falter e esse é o canal Desinformados. Eu acabei de assistir ao filme do Coringa, no qual todo mundo está falando, pro bem e pro mal, e assistindo ao filme eu me lembrei de uma das obras mais importantes já feitas sobre esse personagem, que é Piada Mortal, escrita pelo Alan Moore e desenhada pelo Brian Bolland. Piada Mortal é até hoje a obra considerada como a que contém a origem definitiva do Coringa. Falando uma pequena sinopse dessa história, ela é contada em dois tempos distintos. No tempo atual, onde o Coringa tem um plano, e esse plano consiste em fazer várias atrocidades para mostrar que até mesmo a mais equilibrada das pessoas pode se tornar insana, como ele, caso exposta a um conjunto de situações. E, ao mesmo tempo, a gente vai vendo o passado do Coringa e vai descobrindo como que uma sequência de situações acabou tornando ele aquilo que ele é hoje. Né? Então essas duas partes se conversam muito bem e fazem a gente entender tanto por que o Coringa está querendo fazer esse plano e por que ele se tornou essa criatura. Para poder falar um pouquinho da revista e também do filme, eu vou precisar fazer alguns pequenos spoilers. Então, se você nunca leu essa obra, se você ainda não assistiu o filme, pode parar por aqui, mas volta depois para você conferir o resto, beleza? Apesar de a produção do filme novo do Coringa ter dito que essa obra não tem conexão com obras antigas, tanto cinematográficas quanto com os quadrinhos, é impossível não beber de nenhuma fonte. E, assim como eu, várias pessoas se lembraram de A Piada Mortal ao assistir o filme. E por quê? Bom, porque tanto o filme quanto esse quadrinho nos remetem ao passado do Coringa e tentam nos explicar como ele se tornou o vilão que ele é hoje. As semelhanças não terminam por aí, já que em ambos os casos, tanto obra gráfica quanto cinematográfica, mostram o Coringa como um candidato à comédia. No quadrinho, ele está tentando fazer uma carreira no stand-up. E no filme, ele está atuando como palhaço, então ele está trabalhando em hospitais, em portas de loja, onde um palhaço é necessário, mas ao mesmo tempo ele persegue essa mesma carreira do stand-up. Só isso já coloca bastante coisa em comum. Mas outra semelhança que a gente pode dizer é sobre a família. No quadrinho, o Coringa é casado e essa mulher está grávida. Enquanto no filme, ele é um cara ainda solteiro, aparentemente com grandes dificuldades para ter relacionamentos amorosos e que está cuidando da mãe. E em ambos os casos vai acontecer a perda desse elemento. No quadrinho a esposa e no filme a mãe. E essa perda pode ser considerada uma grande ruptura na mente desse personagem e que estaria levando ele à loucura total. Bom, as semelhanças terminam por aqui, já que no quadrinho a esposa sofre um acidente e morre. E então o Coringa se vê sem amarras ao mundo normal e acaba aceitando se engajar em um crime. E é durante esse crime que ele sofre o acidente e acaba enlouquecendo de vez. A coisa no filme é um pouquinho mais complexa, tá? Já que, como eu disse, tem spoilers, e esse é um grande spoiler do filme, já que muitos esperavam que a mãe do Coringa morresse e isso fizesse com que ele se tornasse insano. Mas, na verdade, no filme é descoberto que essa mulher não é a mãe biológica dele, mas sim que ele é adotivo. E para piorar, que essa mãe acabou permitindo que ele sofresse abusos na infância, abusos executados por um dos namorados dela. Nesse caso, o Coringa acaba matando essa mulher que ele viu durante muitos anos como mãe. Então, ele mesmo se encarrega de cortar esse último laço com a humanidade. Falando um pouquinho da minha opinião pessoal, tanto da revista quanto do filme, é que são duas grandes obras do personagem, tá? As melhores já feitas sobre ele até agora. No caso da revista, A Piada Mortal tem a origem considerada como definitiva do personagem, e junto com o Cavaleiro das Trevas é sim a história mais importante, mais icônica já feita sobre o Coringa. Por isso eu não vou fazer nenhum suspense e dizer para vocês que a nota para esse quadrinho é nota 5. Um louvor. Se você não leu ainda, faz uma forcinha, procura. Já teve várias edições no Brasil, é bem facinho de encontrar.
Sobre o filme, se você está esperando um filme de super-heróis, pode esquecer, Coringa não é sobre isso. Ele nem mesmo é um filme sobre um super-vilão. Apesar de a gente utilizar o personagem Coringa, o filme é um drama para adultos, é um filme para mais de 18 anos, que mostra basicamente uma sociedade degradada e mostra o que uma sociedade como essa pode acabar fazendo com algumas pessoas. E aqui eu tenho que dar a minha opinião sobre o que estão dizendo de que há uma glamorização da violência, de que o Coringa é colocado como um ícone e que ele atrai seguidores e que isso justificaria atos violentos. Bom, em nenhum momento isso é passado no filme. E se as pessoas estão entendendo dessa forma, pode ser por dois motivos. Uma, elas não entenderam o filme. E dois, elas estão procurando assunto para criar polêmica. O filme mostra um personagem que é deficiente mental desde pequeno. É mostrado que ele tem uma síndrome que o faz rir involuntariamente quando ele fica nervoso, o que tem algumas situações tragicômicas, inclusive. E vai mostrando que violência após violência, situação degradante após situação degradante, chega uma hora em que essa pessoa acaba recorrendo a medidas extremas. Mas o filme não mostra isso pra gente como se isso fosse uma coisa boa, mas sim como uma atitude desesperada. É a mesma coisa, por exemplo, quando uma pessoa se suicida. A pessoa chega até esse ponto porque ela está num desespero, porque ela não encontra soluções, porque ela não conseguiu encontrar ajuda. Isso em nenhum momento justifica o ato da pessoa tirar a própria vida. A mesma coisa acontece nesse filme do Coringa. Após uma sequência horrorosa de eventos, o personagem quebra. Ele acaba cedendo à insanidade e cometendo vários atos de extrema violência e seguindo ali uma lógica própria e completamente deturpada. Mas se você está achando que o filme mostra isso como uma forma positiva, em nenhum momento eu vi isso. Pelo contrário, o filme está apenas mostrando uma consequência possível para aquela situação e não dizendo que nós devemos sair na rua agredindo as pessoas que nos fizeram algum tipo de mal. Ainda no quesito violência, a gente volta aqui a falar da revista. A Piada Mortal é uma história que tem uma violência bastante explícita, bastante gráfica e também, portanto, não é muito adequado se você ainda não tem 18 anos. É nessa revista, inclusive, que está o fatídico tiro que o Coringa dá na Bárbara Gordon, que é uma das formas que ele encontra para quebrar o comissário, o pai dela. Tá? Ele, inclusive, tira fotos da moça baleada e nua e obriga o pai a olhar essas fotos. Então, se você acha que o filme está mostrando uma violência e que essa violência nunca aconteceu nos quadrinhos, eu acho que você precisa conhecer um pouquinho melhor de quadrinhos adultos. Tá? Vamos separar, o pessoal aí acha que quadrinho é só coisa para criança. Sim, há quadrinhos muito bons e adequados para criança, mas foi-se o tempo que essa era uma mídia exclusiva para elas. Hoje em dia existem muitos conteúdos para adultos. Eles devem ser reservados, assim como diz o nome, para adultos. E da mesma forma é o filme. Ele não é recomendado de forma nenhuma para pessoas muito jovens e nem para pessoas com a mente muito fraca. Justamente por isso é limitado na idade. Infelizmente, as pessoas têm uma dificuldade de amadurecer, mesmo depois dos 18 anos, e acabou se criando essa polêmica a respeito do filme. Eu, ao contrário, acho que o filme é muito bom, acho que o filme merece, inclusive, indicações ao Oscar, provavelmente receberá indicações de melhor filme e melhor ator, só não sabemos se essa polêmica toda não pode acabar atrapalhando, o que é uma pena. Outra coisa que eu queria falar é que o filme foi feito para ser único, não foi feito para ter continuações. Mas nós já sabemos que se o filme fizer muito sucesso, aparentemente vai fazer, pode haver uma pressão para que haja uma continuação. Bom, eu deixo aqui então a minha contribuição de qual seria uma continuação excelente para esse filme. Eu pegaria o mesmo ator, Coringa, manteria-o preso no Asilo Arkham e introduziria a personagem Arlequina. Sim, a mesma que está fazendo alguns filmes coloridos do Esquadrão Suicida, que são infelizmente de baixa qualidade. Mas a gente sabe que a atriz, a Margot Robbie, é muito boa atriz. E eu acho que ela aguentaria sim fazer um filme onde a gente visse essa personagem
sendo lentamente quebrada pelo Coringa até ela deixar de ser a psicóloga e se tornar a vilã. Eu acho que seria uma continuação excelente e que manteria o mesmo grau de qualidade desse primeiro filme. E agora, como polêmica pouca é bobagem, eu vou fazer para vocês o meu ranking de top 5 de Coringas preferidos. Já que a gente já teve várias aparições desse personagem, eu vou elencar aí os meus preferidos do pior pro melhor. Vamos lá? E o número 5 dessa lista só poderia ser mesmo o Coringa do Jared Leto, que apareceu no filme do Esquadrão Suicida. Apesar de achar que o Jared Leto tem talento e que é um bom ator devido a outras aparições, outras atuações que ele fez, infelizmente a caracterização dele do Coringa fugiu muito daquela tradicional, daquela que a gente, leitor tradicional de quadrinhos, gosta, e acabou sendo um tiro pela culatra. Eles tentaram fugir do Coringa anterior, que é endeusado por muitos, e acabaram criando um Coringa totalmente descaracterizado, que merece ficar aqui apenas em quinto lugar. E o quarto lugar vai gerar bastante polêmica, já que eu coloco aqui o mais amado Coringa de todos, que é o do Jared Leto. E por que eu coloco ele aqui em quarto? Bom, por alguns motivos bastante simples. O primeiro é que eu não consigo enxergar aquele Coringa como este Coringa. Ele me parece um Coringa muito diferente. Eu me explico. O Coringa é um vilão caótico. Ele é insano. Então, por mais que o Coringa siga alguns planos com alguma lógica, uma lógica normalmente deturpada, ele é muito propenso a atitudes do nada. Ele é aquele cara que se esforça para roubar um banco e depois joga o dinheiro pela janela do carro. E o Coringa do filme, ele é um psicopata, só que ele é um cara muito frio, muito calculista, que segue um plano do começo ao fim. E os poucos arroubos ali de caótico dele não conseguem me convencer. Para piorar, a atuação do ator, que muitos dizem ter sido uma maravilha, soa um pouco irritante para mim, principalmente no trejeito que ele faz com a boca. Pode reparar que o tempo inteiro o Heath Ledger ele fica como se estivesse mastigando. Tá? Provavelmente algum tipo de nervosismo, alguma característica que ele tentou colocar no personagem, mas que não condiz em nada, o personagem nunca teve nada disso. E ele acaba infelizmente me lembrando o humorista já falecido Costinha. Então não tem como para mim não olhar para aquele Coringa e não imaginar o Costinha, naquela coisa de ficar colocando a língua e mastigando o tempo todo. E por essas e outras, só quarto lugar para ele. Para o terceiro lugar, eu vou dar uma roubada e vou colocar dois Coringas. O primeiro deles é o Cameron Monaghan, que faz o personagem na série Gotham. Apesar da série não ajudar muito e ter roteiros de qualidade duvidosa, a atuação dele, sim, é bastante caótica e ele consegue passar um jovem Coringa com bastante qualidade. E junto com ele, nesse pódio, eu coloco o Coringa do César Romero. Sim, aquele que aparecia o bigode e que apareceu no seriado clássico do Batman da década de 60, de 70. Tá? Aquele Coringa do César Romero era totalmente adequado para a época, já que os gibis da Era de Ouro tinham sim vilões bastante bobalhões, que faziam armadilhas, dançavam e riam o tempo todo. Então, para esses dois, fica o pódio. O segundo lugar vai para o grande Jack Nicholson, que faz a primeira grande aparição do Coringa no cinema no filme do Tim Burton. E o Coringa consegue sim vender um Coringa muito bom, um Coringa bastante adequado para a época também, já que ali, quando o filme foi feito, o Coringa deixava de ser aquela criatura bobalhona, aquele vilão superficial da época do César Romero e começava a se tornar uma coisa um pouquinho mais adulta. O Jack Nicholson faz exatamente esse tipo de personagem. Ele é várias vezes cômico, mas ele é várias vezes assustador também. Ele transita muito bem e a caracterização visual dele, para mim, é das melhores, segundo lugar para ele. Como vocês já devem ter notado, Joaquin Phoenix, com essa maravilhosa atuação no filme novo do Coringa, vai direto para o primeiro lugar. A atuação do ator é digna de Oscar e ele consegue, através da sua risada involuntária, através do seu olhar, o ator tem um trabalho de olhos
ele consegue transmitir muito para você pelos olhos. Sim, de mostrar aquele personagem que é o palhaço triste, aquele homem maltratado pela sociedade. E no último terço do filme, ele se transforma completamente e vira aquela criatura caótica e insana, cometendo violências de formas inesperadas. Várias coisas que ele faz, você não está esperando que acontece. E é dessa forma que eu enxergo o Coringa. É dessa forma que ele foi feito aqui e foi feito por vários outros grandes autores. E por isso mesmo vai para o nosso primeiro lugar. E esse foi o nosso vídeo falando sobre Coringa, o filme, e sobre A Piada Mortal, esse quadrinho maravilhoso do Alan Moore. Eu aproveitei também para fazer um top 5 dos Coringas, mas se você não concorda comigo, deixa aí o seu top 5. Não precisa ficar bravo porque eu não gosto muito do Heath Ledger, é apenas uma opinião pessoal. Aproveita para deixar o seu joinha, para compartilhar esse vídeo, inscreva no canal, dá uma forcinha pra gente e esteja sempre de olho aqui para novos conteúdos no canal. Beleza, galera? Um abraço para todo mundo e até mais. Entrei na feira da fruta pra ver o que a feira da fruta tem. Tinha laranja, morango e banana, só não tinha jacatu, meu bem.